É um prazer estar aqui hoje, trazendo a vocês um universo de conforto, amor e alegria que a marca Baby Joy proporciona. Sabemos que a chegada de um bebê é um momento mágico, único e repleto de sonhos e expectativas. E para tornar essa jornada ainda mais especial, a Baby Joy está ao seu lado, oferecendo enxovais que são a expressão perfeita de carinho e cuidado. Cada item da Baby Joy é cuidadosamente projetado com a delicadeza que seu bebê merece. Desde os lençóis que acariciarão sua pelezinha até as mantinhas que o envolverão em calor e suavidade. Todos os produtos são pensados para proporcionar o máximo de conforto. É sobre criar momentos que ficarão para sempre em sua memória. É sobre os sorrisos que compartilhamos, as risadas que ecoam no ar e os laços que se fortalecem a cada cuidado dado. Com a Baby Joy, você está investindo não apenas em qualidade, mas também na construção de momentos preciosos. Sejam bem-vindos à família Baby Joy. Acesse lojababyjoy.com.br, utilize o cupom AMARMATERNIDADE e ganhe 20% de desconto na sua compra. Oi pessoal, passando aqui para deixar um beijo carinhoso para vocês, para dizer que eu adoro essa interação que a gente faz por aqui. Eu adoro quando vocês mandam sugestões, quando vocês dizem que estão assistindo o programa de outro estado, de outro país. Eu fico muito feliz, a gente faz esse programa com tanto amor, tanto cuidado e tanto carinho para vocês. Aproveitando, se vocês têm uma história para compartilhar, escreve para a gente no amarmaternidade@gmail.com. Já manda seu telefone, se você for de São Paulo, para facilitar o nosso contato com vocês, pois a gente só grava aqui. Ficou muito fácil se inscrever no canal e a tua inscrição é muito importante para a gente. Você faz um login, inscrever-se e tá inscrito. Aproveitem, maratonem o programa e venham se emocionar com essa história de um bebê extremamente prematuro e vocês vão ver o desfecho dessa história. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Muito obrigada, gente! Após 10 dias de internação na UTI, eu criei coragem, força e fui visitar minha filha Flora. Eu não estava preparada, mas a minha mãe me falava: filha, ela precisa de você. Quando a vi naquela incubadora tão pequenininha, eu só conseguia chorar. Eu estava muito emocionada. E depois desse dia eu comecei a ver a Flora todos os dias, porque entendi que nós duas precisávamos uma da outra para sairmos dali. No Amar de hoje vamos conversar com a Marina, que é mãe da Helena, de 5 anos, do Mateu, de 3 e da Flora, de 1 ano e 4 meses. Quando a Marina completou o 6º mês de gestação, ela se sentiu muito mal e precisou ser levada ao hospital. Lá foi diagnosticada com pré-eclâmpsia. Ela precisou passar por um parto de emergência. Flora nasceu de 28 semanas e as duas foram encaminhadas para a UTI. Mãe e filha ficaram mais de 3 meses internadas para que as duas pudessem sair bem do hospital. Hoje, após 1 ano do ocorrido, a Marina vai contar como elas estão e como foi passar por esse período difícil. Marina, que história, hein? Obrigada primeiro. Eu sei que uma empresária e mãe de 3 tem que administrar, jogar os pratos para cima para administrar o horário. Então, obrigada por ter vindo compartilhar sua história de amor e força. Mari. Achei que estava na hora de eu contar essa história para poucas pessoas que eu contei. Eu tenho uma amiga que está passando por isso, você pode conversar, ajudar. Eu falei, putz, então acho que agora que eu tô bem, que eu até brinquei, agora eu consigo falar sem chorar. Me emociono, mas agora eu consigo contar. Você sabe que falam que a gente conseguiu amadurecer uma situação, uma história na nossa vida quando a gente consegue fazer a narrativa sem chorar. Mas aqui, uma das coisas que mais me deixa feliz nesse programa já há 8 anos é que a maioria, quase todas as mães, me atreveria a dizer, chegam aqui e falam assim: eu estava na UTI, eu estava em casa, o seu programa me ajudou, o relato daquela mãe me ajudou. Então, essa é a minha ideia. Acho importante falar. Por isso que eu amei o convite, viu? Porque eu tenho certeza que acho que através do programa eu vou conseguir dar força e ajudar alguma mãe que esteja passando por isso. Antes da Flora, você já era mãe da Helena, que tem 5, e do Mateu, de 3. Como foram essas gestações, Má? Foram perfeitas. A Helena nasceu de 38 para 39 semanas, o Mateu também, os dois com quase 4 quilos. Não tive nada, eu só me sentia, cansada da gravidez, e eu sempre engordo muito, né? Em gestação, 20 quilos, 25 quilos. Então eu me sentia pesada, normal, mas foram partos, assim, os 2 de cesárea,
perfeitos. Mas pré-natal tudo ótimo? Tudo você ótimo, não não tive passava mal? nada, não, nada. Tive enjoo normal, mas zero intercorrência, zero. É importante a gente... Por que eu tô insistindo nesse ponto? Porque foi tua terceira filha. É. Porque geralmente a pré-eclâmpsia, a síndrome de Help, geralmente é o Vem da primeiro primeira. filho. Então é importante falar isso, tá? Mães de muitos, fiquem Não é atentas aos comum, exames. não Não é é comum, comum. mas acontece. Você tá Lógico. aqui pra contar. Quando você tava grávida da Flora, no 6º mês de gestação, você começou a se sentir mal, você fez alguns exames, teu marido não estava em São Paulo, tinha levado teus filhos para você descansar. E o que aconteceu? Faz uma linha do Foi tempo assim, aí. super rápido, foi assim, como eu sempre tenho enjoo no começo da gestação, nos 4 primeiros meses normalmente, essa fase tinha passado, teoricamente eu fico bem, né, comparando com as outras eu fico bem, só que nesse 6º mês eu comecei a sentir tudo que eu sentia no começo da gestação, muito enjoo, náusea, muita sonolência, vontade de ficar dormindo o dia inteiro. Sério? E um ponto importante, eu sentia que parecia que eu tava grávida de tipo 18 meses. Tipo, parecia pesada? Que eu muito pesada. Eu sentia que eu tinha do nada? Do dia pra noite? Ai, Mari, nos últimos 10 dias, Tá. que eu fui fazer esse exame nesse sábado. Aí quando eu fiz esse exame no Fleury, com o médico que eu sempre fazia. Você deu essa sorte, ele tava lá, né? E o último horário do dia, que ele falou, a Flora tá perfeita. Mas Falei, deixa eu ver você. Foi, mas eu falei, mas eu não tô. Ele falou, não é da minha área fazer isso, mas eu vou olhar. Aí quando ele olhou, ele falou assim, nossa, a palavra dele, a frase dele, as suas alças do intestino estão boiando, você tá com macite. Provavelmente por conta, você deve estar com a pressão alta. Ele falou, mais ou menos, né? Seu rim deve estar com algum problema, você tá acumulando água no seu peritônio. Começou a me explicar, falei, bom, o que eu tenho que fazer? Vai pro hospital agora, vai pro Einstein agora. Liguei pra minha mãe no meio do caminho, que minha mãe mora do lado do E Einstein. sua mãe é médica. Minha mãe é vamos falar médica. aqui. E aí eu liguei pra minha mãe, foi minha mãe e minha irmã me encontrar lá. E quando elas chegaram, eu já tinha sido atendida pelo Dr. Felipe, Que era um plantonista. o plantonista que estava lá no dia, que foi um anjo, que eu adorei muito, né, que logo já fez meus exames, papum, foi me pesar, viu quanto eu tava pesando, viu quanto, minha pressão, me pediu um exame de sangue que detecta, vamos ver se eu vou saber explicar isso bem, que detecta o grau que a pré-eclâmpsia está. Ah, então você já naquele momento já tinha sido detectada com pré-eclâmpsia. Já por conta da minha pressão. Tá Assim bom. que eu cheguei lá no Einstein, na área de gestantes, eles mediram minha pressão já estava alta. Aí por conta da balança, a hora que foram me pesar, que eu tava com muito sobrepeso, né? Muito, o inchaço, Claro. o líquido todo, eles já detectaram na hora, mas para ter certeza do grau que estava, eles fizeram um exame de sangue. E nesse exame de sangue detectou que eu tava assim, que dali pra frente era ladeira abaixo. Porque eu falava assim, eu falava assim, mas peraí, se eu conseguir tomar algum remédio para segurar a minha pressão, né, para manter a minha pressão, eu consigo segurar ela mais uma semana? Porque 28 semanas e 1, 2, 3, 4, cada dia é uma Conta, vitória, claro. ali conta. Eu queria pelo menos 29, meu sonho era 30 semanas, sonho. Daí ele falou, não, você não tá entendendo o nível da gravidade que tá, é questão de horas, 1 dia, 2, pra gente te dar aquela injeção Pra formar o pulmão. pra da amadurecer bebê, o pulmão, e é isso. Então, aí que a gente foi entender realmente que era um parto de emergência. de emergência e os danos que a doença já tinha causado em mim. Primeiro de tudo, a gente viu nos meus exames que a minha creatinina estava muito alta, ou seja, o meu rim pulmão. estava... Do rim. O rim estava mal já, muito mal. Aí eu fiquei fazendo aquele exame de urina de 24 horas. Fiz o estudo metabólico, acabei de operar cálculo. E fiquei fazendo esse exame, eu tava com proteinúria, liberando muita proteína na urina, então o rim ali não tava muito bem. A parte do pulmão e do coração foi por conta, acho que do líquido todo que eu tava no peritônio, acabou afetando o meu pulmão e um derramezinho no coração. Meu Deus. Nisso o Mauro veio correndo, ele já levou as crianças direto pra casa da minha mãe. Eu pensei assim, gente, estamos com roupa, tem tudo lá, já vai pra casa da minha mãe, que é 5 minutos no Einstein, ficam lá, porque meu pai tá lá, minha irmã mora no mesmo prédio, e o Mauro fica indo e vindo. E aí com 28 semanas. Apenas 28 Apenas semanas. 28 a semanas, Flora acho que tinha nasceu. 28 e 1 dia. Aí nessas 48 horas antes do parto, eu tomei as injeções, se eu não me engano, acho que tomei 2 dias de injeção, né? Só que eu comecei a piorar muito,
do meu quadro, comecei a ficar muito mais nauseada, a minha pressão não tava mais, eles não estavam conseguindo mais controlar a minha pressão. Então eu comecei, tipo, no dia do parto, só vomitava. Aí eu tomei aquele, acho que é sulfato. Eu passei tão mal, você começa a pegar fogo de dentro pra fora, e aí eles colocavam toalhas geladas em mim, e era um negócio horrível, e eu já tava vomitando, eu tava um caos. Daí a gente foi pro centro cirúrgico. Porque você já sabia que a Flor ia nascer? Já tava marcado o horário, o mais rápido possível, tal. E já tive 2 filhos de cesárea, então eu sabia o que eu ia passar dali, então, sabia como era. Então acho que assim, os 2 foi tudo muito perfeito. E no da Florinha, por ter sido a terceira gestação, eu senti que meu médico me deixou um pouco mais solta, digamos assim, mais à vontade. Eu ia todos os meses lá, levava o exame, às vezes com o pedido da minha mãe ou com o dele, mas acho que por eu ter uma mãe médica e muito presente, e eu estar na terceira gestação, eu senti que eu estava mais solta ali. Eu acho que nesse ponto de eu ter ficado muito solta, que acabou agravando a doença e chegou no nível que chegou. Por que hoje eu consigo enxergar isso? Na minha internação, depois que eu tive o parto da Florinha, a psicóloga do Einstein começou a conversar comigo todos os dias. Tendo essa conversa com a psicóloga que eu consegui... Você teve essa percepção que talvez faltou pedir exames... Eu consegui ter essa percepção que foi, entre aspas ou não, um erro do médico de não ter me chamado para me examinar na hora e vamos ver o que está acontecendo. Investigar. Ter investigado. Má, com 28 semanas, a Florinha nasceu e foi levada diretamente para UTI. Queria que você contasse como foi o parto e qual era o quadro de saúde das duas. No dia do parto, eu estava um pouco insegura com o meu médico. Né? Assim que eu fui internada, ele participou da minha internação, ele conversava com os plantonistas que estavam lá, mas eu estava insegura, né? Com tudo que eu passei, com tudo que eu estava analisando, enfim, dia após dia lá. Eu rezei muito para que o Dr. Felipe, que era o plantonista que me atendeu no dia que eu fui internada no hospital, que ele participasse do meu parto junto com o meu médico, né? Os 2 juntos, porque ele estava me acompanhando, ele me deu muita segurança, né? E assim, tanto na parte psicológica, tanto na parte médica, eu me senti muito acolhida por ele. E a especialidade dele era essa, né? De cuidar de gestantes de alto risco. Então eu falei, poxa, se eu tiver os 2 médicos ali, eu vou ficar em paz. Foi que no dia do parto, o meu médico, antes de me levarem para o centro cirúrgico, ele me falou, olha, eu convidei o Felipe para participar do parto. Aí eu fiquei calma, fiquei tranquila, porque eu sabia que eu ia estar em boas mãos também, né? Ia estar com ele junto. Então, assim que eu fui pro centro cirúrgico, foi aquela tensão, aquele clima, né? E eu muito nervosa na hora de tomar anestesia. Enfim, fiquei ali quietinha, rezando. A minha mãe, óbvio, junto comigo. O Mauro, meu marido também. Os 2 médicos. Então, eu sabia o processo do que ia acontecer, a hora que abre, a hora que não sei o quê. Eu sei que meu médico, na hora que, conforme ele ia abrindo, ele foi narrando o que estava acontecendo no parto. E eu nervosa assim, eu só sei que eu ouvi minha mãe chutando a canela dele, pedindo pra ele parar de narrar, ouvindo, putz, aqui a placenta tá um pouquinho colada no útero. Aí a hora que a minha mãe foi, né, eu tava tão anestesiada que eu só ficava olhando pra cima e quieta. Aí a minha mãe, pra Marina, não ouvi. Né? E minha mãe me contou que foi super difícil de tirar a Flora, mas muito, porque ela é muito pequenininha. Ela nasceu com 1,1 kg. Tamanho de uma caixa de sapato. Deste tamanho, o bebezinho. Enfim, mas assim, foi tudo... Na hora que a Florinha, que eles tiraram a Florinha, que hoje na minha cabeça foi super rápido tudo, né? O momento de tirar a Florinha, e eu acho que eu vi ela por 1 segundo, juro. Assim, deles pegarem ela, entregarem, acho que pra pediatras e ali pra o pessoal da físio, né? Foi tipo 1 segundo rápido. Minha mãe falou, não, tá tudo bem, a Florinha tá tudo bem. E eu ali, né? Aí, ouvindo, ainda continuei ouvindo as coisas, mas foi bem complicado o meu tipo parto. cena de filme. Tipo, assim, foi bem complicado, foi bem tenso, eu tava mal, né? A minha pressão demorou muito pra controlar. Então, assim, acabando esse parto, óbvio, a Florinha foi direto pra UTI, assim que ele acabou com tudo, eu fui direto pra UTI. E o ponto maior, assim, pra mim, que não saiu da minha cabeça por muito tempo, foi como eu fui cuidada numa UTI, tanto pelos médicos de lá, quanto pelo meu médico. Ninguém conseguiu, todo mundo fala, quando você tem um filho, quem tem pré-eclâmpsia, eclâmpsia, enfim, quando você, assim que o filho nasce,
a pressão começa a voltar, né? A pessoa começa a ficar bem. Eu não. Eu só fui piorando. Meu Deus. Só piorando. A minha pressão continuava muito alta. Mas por quê? Eu continuava porque não estava sendo medicada correta, Mari. Assim, Nossa, o Mari. tratamento ali... Mas não tinha um médico que pegou pra ele toda? Tinha que ter sido o meu médico, meu obstetra, que tinha... Eu estava internada em nome dele, que tinha que me cuidar ali. Porque, querendo ou não, se eu tô numa UTI ali, eu tô com um plantonista da UTI, não é o meu médico. Ele vai me socorrer o que eu tô passando ali no momento. Ah, tá com a pressão alta, vamos ajustar ali uma coisa ali, mas qual que é o tratamento que ela precisa? Nossa, Mari, eu preciso chamar um nefrologista? Eu não preciso, tá na hora. Um cardiologista? Daí a minha mãe, nessa hora, vendo a situação, ela falou, agora chega, conversou com o meu médico. Meu médico, acho que o ponto é, ele não vinha me visitar no hospital. Todo dia eu fazia exame de sangue de manhã e à noite. Eu entrava no aplicativo do Einstein, eu olhava meu exame com a minha mãe e eu via, putz, mãe, minha creatinina subiu, mãe, eu não sei o que, minha proteína baixou mais ainda. Ou seja, eu via que eu estava ainda com a doença, não estava sendo controlada e não estavam fazendo nada. Eu falei, olha, eu tô na UTI. Os médicos daí não viram. Eu falei assim, então, mas se eu tô aí eu falei, se eu tô internada no seu nome, se você não receitar o tal do remédio que eu preciso para melhorar, ninguém vai receitar. Eu saí de uma cesárea só com dipirona na veia. Eu tive muita dor, porque não tinha nada no receituário escrito que eu podia tomar. Então assim, se você não escreve, ninguém vai cuidar de mim aqui. E ele falou o quê? Ah, tá bom, vou ver. Assim, porque depois que eu dei uma dura, e a minha mãe... começou a falar com o plantonista, não, para baixar a pressão dela, vamos fazer isso. Ela tá tomando albumina, ela precisa tomar um diurético para mandar embora todo esse líquido. Não me dava um diurético, eu virei um peixe-boi, maior ainda. E aí minha mãe falou assim, vamos lá, preciso de um nefrologista agora aqui, com todo super respeito, acho que agora não tá mais na mão de um ginecologista, de um obstetra, o problema dela agora tá no rim, a gente precisa resolver a doença dela, que teoricamente era para ter começado a melhorar e não melhorou nada, então vamos arrumar um nefrologista. Ele, na mesma hora, assim, juro, em questão de 2, 3 horas, apareceu com um nefrologista, um doutor Guilherme querido, que ele tem a mesma linha de conduta, de raciocínio que minha mãe. Então minha mãe ficou muito tranquila. E aí que ele foi ajustando o remedinho de pressão, testando com outro, dando o diurético para a tal da albumina 2 vezes por dia como diurético para ir eliminando todo o líquido. Como eu estava já no tratamento correto, com uma pessoa fazendo o tratamento certinho, de um dia para o outro, Mário, eu perdi tipo 5 quilos. Nossa, eu anotava todos os horários que eu fazia xixi, tipo, continuei fazendo urina de 24 horas. E aí, como tava mandando embora, eu tinha que anotar o meu peso todos os dias e por exemplo, tal horário, fui no banheiro e fiz 300 ml, agora eu fiz 200 ml. Anotava tudo isso e de um dia por outro era 5 quilos, 6 quilos. Então você vê que na hora que chegou 7 um nefro, quilos. conseguiu te pôr no eixo. Mas assim, mudou. Só pra você ter uma noção, eu entrei no hospital com 99 quilos, 99 de retenção. Quando eu saí depois desses meses, eu tava acho que com 70. Olha isso. Nesse tempo de hospital, tudo de retenção. Má, quando você estava na UTI, você acabou de relatar tudo que você passou. Claro que você ainda tinha que processar. Acabei de ter uma filha muito prematura, tenho 2 filhos em casa. E 10 dias depois que a Flora nasceu, você se sentiu forte e criou coragem para ir ver. Como é que foi esse momento, Má? O Mauro e minha mãe iam todo dia, várias vezes por dia, né? Era pegar o elevador, um andar e ver a Florinha. Ai, a Florinha tá assim, assim, assado. Ai, a Florinha tá assim. Eu ouvia, eu sabia que ali tava tudo bem, entendeu? Mas eu não tava bem psicologicamente pra vê-la, porque eu achei que eu fosse, eu achei não, foi o que aconteceu, que eu sabia que eu ia ficar muito impressionada. Mas só uma dúvida, nesses primeiros 10 dias ela não tava... Como é que funciona que tira o leite, eles mamam de seringa, você não fez isso? Quando uma mãe tá internada no hospital, ali na UTI, no meu caso, eu não consigo tirar leite, então eles usam leite materno do banco do Einstein, que as mães ali doaram. E sim, a neném ela tem que se alimentar através de uma sondinha nasal, tipo 1 ml de leitinho, aí eles vão vendo quanto. Aí eu criei coragem. Foi na cadeira de rodas? Eu fui na cadeira de rodas, eu falei, mamãe, vamos, tô preparada, vamos. Minha mãe falava, vamos, Marina, ela precisa tanto de você, vamos. Eu falei, tá bom, eu vou. É incrível, todas as enfermeiras e os médicos, assim que eu entrei na UTI, sabiam quem eu era. Então, o preparo que eles têm, o acolhimento que eles têm com a mãe ali dentro é um negócio surreal. Eu nunca vi igual.
Aí a minha mãe me levando na UTI lá do bebezinho, tem 3 salas, né? Aí eu fui chegando perto, gente, vocês não têm noção. Eu comecei a chorar. Eu não conseguia parar de chorar. Eu olhei ela, tipo, quando você olha o bebezinho desse tamanho, é sua filha, mas ao mesmo tempo ela é muito pequenininha, você começa, não sei, começou a me dar um nó, um desespero. E aí a enfermeira, a Tati, ali dentro, que me acalmou, me contou tudo como funcionava ali dentro, me explicou fio por fio que estava ligado nela o que era. Tem dias que vão ser assim, tem dias que vão ser assado. Cada dia é um dia aqui dentro. Não significa que hoje ela ganhou tanto, que amanhã ela vai continuar ganhando. Não, amanhã ela pode perder, no outro dia ela pode perder, no outro dia ela pode precisar de uma transfusão de sangue. Ela me explicou tudo o que eu poderia passar ali dentro. E que não significava que a Flora estava piorando. É o processo de um prematuro extremo ali dentro mesmo, né? Então assim que eu tive essa visita com a Flora, eu abracei, né? Falei assim, agora eu vou tomar conta da minha filha. Então todo dia eu ia lá, anotava se ela ganhou peso, se ela perdeu, eu conversava com a enfermeira, elas começaram a me explicar tudo. Então eu comecei a participar 100% de tudo. E o dia mais tenso da vida foi quando ela foi fazer o exame da cabeça. Vocês imaginam, né? Eu tomei o tal do sulfato pra quê? Pra não estourar as veias da cabeça do neném na hora do parto. Acabou o exame, o doutor, tá tudo bem, tá tudo bem? Tá tudo ótimo com a Flora. Imagina, gente, minha filha nasceu de 28 semanas, eu sabia que ela não tem nada, nenhum problema neurológico, né? Porque, você entendeu? Uma bênção. Pode ter. Não tem nada. Então, assim, cada dia minha ali era uma vitória, era uma conversa com um médico novo. Cada dia vinha alguém de uma especialidade diferente fazer os exames nela e cada dia era uma vitória em saber que ela estava evoluindo muito bem. Quem foi tua rede de apoio nesse mês que você ficou na UTI? Sem dúvida, o Mauro e minha mãe, né? As crianças ficaram esse mês inteiro na casa da minha mãe. Foram. As crianças, o Mauro ficava meio lá, meio cá, meio lá. Ele dormiu esse um mês inteiro na casa da minha mãe e minha mãe revezava com ele. Uma vez ou outra ele dormia comigo, porque meus filhos se dão muito bem com a minha mãe, né? Então, acho que também por ter a minha irmã morando no mesmo prédio, com os filhos, eles ficaram bem. Que bom. Né? E o Mauro, de vez em quando, levava a Helena mais velha, porque a Helena entendia mais né, o que estava acontecendo. O Mateu ia, mas ele não entendia muito bem. Mas eles iam me visitar o tempo inteiro. Então, acho que sem minha mãe, sem o Mauro, a minha família ali me ajudando, eu não teria conseguido, assim, de jeito nenhum. A Florinha ficou 3 meses na UTI até ter uma melhora significativa e ficar mais próxima da alta. Como é que foi essa fase, Má? Gente, essa fase era uma ansiedade pura dia após dia. Eu tinha uma amiga, que é amiga, mãe de UTI, né? A Fê Fischer. Sim, as mães de UTI ficam sempre muito amigas. E tem amigas. Um grupo, né? E a Fê, a filhinha dela, também tinha nascido de 28 semanas, mas um mês antes da Flora. E eu falava com a Fê direto, porque tudo que acontecia com a Estela, a filha dela, praticamente ia acontecendo com a Flora. Entendeu? Então, tipo, a Estelinha tá perto da alta. Ela vai, então daqui a pouco é a Flora. Então eu ficava vendo o que acontecia. Precisa aprender a mamar direito. Então a última fase da UTI, primeiro que Maria, eu ficava o dia inteiro lá no hospital. Lá, mesmo depois de ter tido alta, né? Eu tive alta e ficava a tarde inteira no hospital, ficava indo no banco de leite 3 em 3 horas, tirando leite. Na minha casa, quando eu chegava em casa para ficar com as crianças, eu tirava ainda de 3 em 3 horas, para o meu corpo entender que eu tinha um bebezinho que estava mamando de 3 em 3 horas. Então eu levava esse leite para o hospital, para a Florinha, né, ela já se alimentar do meu leite. Então nessa última fase que a gente tem ali na UTI, é a fase principal, que a fono ajuda, a gente ensina a bebê a mamar, ou na mamadeira ou no peito, né? E ela tem que mamar a quantidade de leite que ela precisa e sem cair a saturação. Pode cair a saturação? Óbvio. E se cair a saturação, ela volta a tomar um remedinho que é cafeína, para ajudar a não cair a saturação, que ela tem que ficar pelo menos mais 15 dias no hospital por conta desse remédio. Por isso que é dia após dia de muita, assim, tensão, de angústia. Então esse foi esse dia a dia. É um exercício de paciência. É um exercício de paciência e de aprendizado, tanto para mim quanto para Florinha. E depois de muitas conquistas, a tua pequena finalmente teve alta, Má. Como é que foi esse momento e a volta para casa? Ela conseguiu, acho que mamar, se eu não me engano, 30 ml na mamadeira sem cair saturação nos últimos 2 dias antes da alta dela. Então tava perfeita, mamando perfeito, tudo. E aí chegou o grande dia da alta dela. Eu fui preparando o quartinho dela durante esses 3 meses, né? Que ela estava internada, então deixei tudo prontinho. O importante é que os irmãos foram algumas vezes visitá-la para entender que a irmã tinha nascido, mas estava lá para terminar, precisava crescer mais um pouquinho.
ficar um pouquinho mais forte antes de ir para casa. Então, tive que preparar as crianças, né? Deixei tudo pronto. E no dia da alta foi, assim, a maior felicidade do mundo. Assim, eu só chorava de emoção, porque a gente queria um laço muito forte ali também com todos os enfermeiros, todos os médicos, aquele dia a dia. A hora que você passa, todo mundo tira uma foto ali na porta da UTI. Todas as mães que têm alta tiram e mandam no grupo das mães de UTI, sabe? Ai, chegou meu dia, porque a gente fica assim, ai, quando vai ser o meu dia, né? E tinha chegado o meu dia. E aí eu com o Mauro, levando a Florinha, a Florinha saiu, se eu não me engano, com 2,5 kg, pequenininha, 2 kg, né? E eu coloquei ela no bebê conforto, a gente leva o bebê conforto pro hospital para ver se o bebezinho vai conseguir respirar ali dentro, se não vai cair saturação nem nada, pra ele estar pronto para ir pro carro. Então tava tudo perfeito. A hora que eu cheguei em casa, a hora que as crianças viram ela, o Joaquim, meu cachorro, sabe? É uma paz, gente. É um negócio que assim, você fala, ufa. E hoje faz mais de um ano que vocês conquistaram todas essas vitórias, né? Um ano. Então, como é que vocês estão hoje? Como é que ela tá hoje, Má? Mari, assim, eu me empenhei o máximo que eu pude. Tudo que a minha pediatra mandava eu fazer, eu fazia, né? Pra Flora conseguir crescer saudável e conseguir acompanhar um bebê a termo, entendeu? Então eu fiz fisioterapia todos os dias, durante um ano. O fisioterapeuta vinha em casa 2 vezes por semana e a gente fazia os exercícios em casa nos outros dias, todos os dias. Então foi uma luta, assim, saudável, gostosa, vendo a evolução dela. Hoje, com um aninho, a Flora tá com 50% no percentil de peso e 50% no percentil da cabeça e de altura 15%, ou seja, ela tá dentro da tabela, né, de um bebê a termo, super saudável, engatinha super bem, já tá de pezinha, já pra andar, sabe? No tempo dela, mas querendo ou não, 1 ano e 4 meses, ela não tá com todo esse atraso, né? Eu acho que com todo o esforço e com todo o meu empenho que eu tive durante esse ano. E não teve nenhuma sequela neurológica? Nenhuma, ela come super bem, comidinha normal, come bem, dorme muito bem, brinca com os irmãos, os irmãos brincam, já aprendeu a se defender muito bem, né? Caçula. Eu sou caçula, eu sei. Então, aprendeu já a se defender bem. Então, graças a Deus, ela tá ótima, com a saúde perfeita e tudo dentro do caminho. Mas se você pudesse dar um conselho pro seu eu de 10 anos atrás, o que você diria? Primeiro de tudo, eu sou uma pessoa muito ansiosa e acho que com isso tudo que eu passei, eu aprendi a viver um dia de cada vez. Então eu acho que viver um dia de cada vez, vivenciar cada dia sem pensar no futuro e ter paciência, para a Marina de 10 anos atrás eu daria esse conselho. Para finalizar, qual foi a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe? O meu vínculo familiar foi algo que só se fortaleceu com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. Sabe a importância da gente ter uma família unida, uma família próxima, que cada um dá vida um pelo outro em questão de se ajudar, sabe? Então essa parte de família, depois que eu virei mãe, eu dei muito mais valor. Eu não dava antes, né? E hoje em dia eu dou muito mais do que antes, quando eu não tinha filho, quando eu era solteira. Sem minha mãe, Mário, entre nós aqui, eu não conseguiria ter passado pelo que eu passei. Nossa, Má, olha, muito obrigada. Estou muito feliz de poder contar uma história vitoriosa, né? Que mesmo com muita dor física, emocional, os percalços, você, graças a Deus, teve condições em todos os sentidos de cuidar da tua filha, teve uma bela rede de apoio. Florinha tá aí brincando, super ativa, graças a Deus. Graças a Deus. Boa sorte para vocês. Obrigada. Que seja só alegria. E no que eu puder ajudar outras mães, se alguém entrar em contato, eu faço questão, porque eu fui ajudada e eu faço questão de poder ajudar quem precisar. Isso é uma frase ótima, né? Eu sempre falo isso. Eu já fui muito ajudada na vida. Hoje a minha missão é ajudar os outros. Então, com certeza. Obrigada, meu amor. Obrigada a você.